Pokémon é uma franquia de jogos extremamente fácil. Tipo, não é um jogo muito difícil. Qualquer um pode começar a jogar agora e não ter nenhuma dificuldade. Porque, venhamos combinar, é um jogo onde você sai numa jornada pra capturar bichinhos e enquanto resolve os problemas do seu mundo. Não tem segredo nenhum nisso. Porque Pokémon, o objetivo do jogo não é ser um jogo difícil. É ser um jogo simples, pra você jogar em qualquer dia e acabar se divertindo. A não ser que você decida jogar hack runs mais difíceis pra, né, perder a sanidade e ficar doido, de tanto que você vai perder no ginásio e se irritar cada vez que a merda dos líderes usam uma porcaria de poção pra te fazer ter que bolar uma estratégia pra você deixar a vida do Pokémon não tão curta, pra ele não ter que usar a porcaria da poção e todo o seu progresso e toda a sua estratégia ir por água abaixo. Me exaltei aqui só um pouquinho, mas foi só um pouquinho, tá? Bom, por esse motivo é muito fácil você encontrar desafios na internet pra dificultar o jogo, já que ele não é um jogo muito difícil. Tipo Monotype, onde você usa apenas um tipo pra zerar o jogo, ou Shiny Hunt, que é onde você só pode usar Pokémon Shinies. E esse tipo de desafio dá um tipo de desafio maior pro jogo, pra aumentar a sua dificuldade, colocando regras e condições que você tem que seguir. E tem o desafio mais famoso, Pokémon Nuzlocke, que é exatamente o que eu vou tentar fazer. Mas antes eu vou tentar explicar e resumir o Nuzlocke citando as regras dele. Bem, vamos lá, vamos para a explicação agora. A primeira regra é jogar no modo 7. Mas o que é o modo 7? O modo 7 é um que desabilita essa seguinte função de você poder trocar de Pokémon e que avisa qual vai ser o próximo Pokémon. Tipo, se vai ser um Caterpie ou se vai ser, sei lá, um Rattata. Aí você fala, mas é algo fácil, porque, tipo, carinha de inseto só usa inseto. Então eu vou botar sempre um Pokémon que tenha vantagem quando eu ver que tem um na rota passando. Aí que tá, tem alguns casos de ginásio que isso complica. Porque sim, em alguns casos pode acontecer que você esteja literalmente com um Pokémon que tem desvantagem sobre o tipo e como você não pode trocar na hora, só pode trocar depois e perder um turno por causa da troca, pode gerar em resultado crítico, pode resultar em um azar, uma onda de azar ou numa onda de sorte. E isso pode ser complicado, porque a próxima regra do Nuzlocke é a que eu vou explicar agora, porque você pode estar pensando, mas é só trocar de Pokémon ou usar poção, enfim, eu vou falar a próxima regra, e aí vocês vão tirar essas conclusões. Se o seu Pokémon desmaiar, ele é considerado como morto. Neste caso, você vai ter que depositar ele na box ou libertar ele. Tem a opção de libertar o Pokémon na box. E você não vai poder usar o seu precioso Pokémon. E se pelo cruel acaso do destino todos os seus Pokémons da equipe morrer, é game over. Você tem que começar todo o desafio Nuzlocke de novo. Isso é claro, se você quiser continuar fazendo o seu Nuzlocke. A terceira regra é só pode capturar um Pokémon por rota, sendo o primeiro que aparecer. Tipo, tive um encontro aqui, o primeiro Pokémon que aparecer, você tem que capturar. E sim, você vai ter que capturar, você é obrigado a capturar. Ou seja, você foi no matinho, achou o primeiro Pokémon que você achou foi um Rattata, você vai ter que capturar. E se você matar, você não vai poder capturar outro Pokémon naquela rota. Você vai ter que esperar a próxima rota para poder capturar outro Pokémon. A próxima regra é que você é obrigado a nomear o seu Pokémon. Ou seja, você aí que tem dificuldade para nomear e não tem criatividade, se lascou. Essa regra ela foi feita por um único motivo. Para você se apegar ao Pokémon que você nomeou e criar laços com ele. Dito isso, vamos para as regras que eu posso adicionar. Porque sim, mas só que você pode adicionar e eu adicionei algumas regrinhas para ficar mais difícil. Eu vou me cobrar muito botar essa regra, mas tudo bem. A minha regra é a seguinte, eu não vou poder usar poção em batalha, diferente dos líderes, né? Aqueles arrombados que sempre usam poção em batalha. Mas enfim, não vou poder usar item nem de paralisia, nem poção, nem reviver, até porque reviver não pode. A regra que eu criei, porque como eu falei, posso adicionar regras a mais, porque aquelas são as únicas obrigatórias que eu tenho que seguir, o resto eu crio, foi a seguinte, que se o meu inicial morrer, independente se todos os outros da minha equipe estiverem vivos ou não, vai ser game over instantâneo. Eu adicionei isso porque eu achei que seria muito interessante. Eu chamei essa regra de regra da rainha, ou seja, se a rainha morrer, todos morreram.
Enfim, eu vou me ferrar muito. O Pokémon que eu escolhi foi Pokémon Soul Silver, que é a continuação direta de Pokémon Fire Red, e porque é meu jogo preferido de toda a franquia Pokémon. E porque talvez as pessoas que não jogaram tanto as outras regiões conheçam mais um pouco da Pokédex, porque em Johto não tem tantos Pokémon diferentes. Mas vamos lá pra gameplay, que é o que... Neste caso em específico, eu comecei com a garota porque o design dela me atrai e porque eu queria modificar meu C também. E eu acabei colocando o nome de Cat, é meio óbvio, o nome do canal é Cat Moon, a personagem representativa aqui é a Cat Moon. Então por que eu não botaria o nome de Cat? Eis a questão. Não sei por que tem alguém que duvidou que eu ia botar esse nome. E nessa hora o professor caralho nos encolheu, né? Ele nos encolheu porque sim, ele tem um poder de encolher as pessoas. E enfim, nessa hora eu recebi um e-mail do meu mano Ethan, que é um Ethan do caso do jogo, né? O personagem que faz contracena com a gente, que é a pessoa que fica com o gênero oposto do que você escolheu. E eu desci pra falar com a mamãe. A mamãe falou que o professor dessa região, que não é o professor caralho, falou pra gente ir lá dar uma olhada, né? Porque ele tinha uns bagulho muito doido pra mostrar pra gente. E nessa hora ela nos deu umas paradas muito esquisitas aí. Digo as coisas do jogo pra gente começar a jogar. E nessa hora eu comecei a salvar, porque eu não sou trouxa, né? Não sou trouxa de começar tudo do zero, assim, tipo... Não de, pelo menos, dar restart, né? Só começar dessa parte. Obviamente. E eu salvei umas 2 vezes, porque... Sempre salve Pokémon 2 vezes, tá? É só minha dica. Salve Pokémon 2 vezes, porque isso vai adiantar muito a sua coisinha. Algumas cenas eu vou cortar, tá? Daqui pra frente, porque tem umas coisinhas que eu achei desnecessária. Neste momento, eu estava colocando o texto mais rápido, porque eu não sou obrigado a ler texto que demora séculos e séculos só pra isso, né? Tipo, enfim. E a partir daqui eu vou cortar e mostrar as partes mais relevantes, tá bom? Eu fui atacado por uma criaturinha do meu mano Ethan, meu melhor amiguinho, que deixa o Pokémon dele fazendo absolutamente nada por aí, espancando as pessoas. Fui andando até que eu encontrei um cara espionando, né? Fazendo fofoca. Só que ele não tava muito afim de papo e me empurrou. Então, pra me vingar, eu fui pegar o meu Pokémon inicial pra dar uma surra. Mentira, não foi pra dar uma surra nele não, porque eu não sou assim. Mas enfim, nessa hora eu estava pensando em que inicial eu ia escolher para me acompanhar enquanto o professor El me falava umas coisas relevantes, completamente relevantes. Te odeio, professor El, você é o pior professor que existe. Nunca vi um professor enrolar tanto para dar um inicial, gente. E eu não sei por que eu tô fazendo drama, eu sempre escolho a mesma posta de inicial toda vez que eu jogo esse jogo. Que, obviamente, é o nosso querido e amado cabeça de coxinha, Cyndaquil. O nosso querido e amado, eu quero dizer meu Pokémon amado. Que eu escolhi porque, pra mim, é o melhor inicial de Johto. Visto que os primeiros ginásios, ele tem vantagem. Então, se você quer começar com um desafio mais, começa com um Pokémon tipo Grama, que é a Chikorita, tá? Neste momento, eu coloquei o nome de Jack. Não é porque Jack, o Estranho Mundo de Jack é um dos meus filmes favoritos da Disney. Não, é porque... eu quis botar o nome de Jack, porque foi o primeiro Cyndaquil que eu tive e eu botei o nome de Jack, entendeu? Em homenagem à minha primeira vez que eu joguei esse jogo e eu botei o nome de Jack. Não foi referência ao Estranho Mundo de Jack, eu juro, eu juro. Mas enfim, tá vendo porque eu amo esse jogo? Olha só o Pokémon me seguindo, que bonitinho, gente, é muito fofinho o Pokémon te seguindo, gente, é muito cuti-cuti, Mas enfim. Eu fiquei conversando um pouco com o Jack. Eu acho que ele não gostou muito do nome, não, porque neste momento ele ele não gostou muito do nome. Eu acho que, enfim, este mano, ele não lembro o que ele me deu. Acho que ele me deu enfim. Nesse caso aí, o mano Item, ele foi ser a pessoa mais consciente do mundo Pokémon e falar que eu deveria falar com minha mãe e parabenizou por eu ter começado com o Cyndaquil, visto que o Pokémon dele é uma merda e... mentira, brincadeira. Os azuis são legais. E eu fui falar com a mamãe. A mamãezinha. E ela me deu um celular. Ela me deu um celular pra eu poder falar com ela. E mandar um zap pra ela. E pra ela me pedir Pix.
Mentira, não foi pra me pedir Pix, não. Mas, enfim. Nesta hora, você fala, ah, se ferrou, pegou o Pokémon que você mais odeia. Não, meu caro amigo. O Nuzlocke só começa quando você pega as Pokébolas. Então, sem Pidgey. Pra quem tava doido pra me ver pegar um Pidgey me lascando porque eu odeio essa bagaça e esse desgramento, estava aparecendo toda hora, toda santa hora. Que eu fiquei com muito medo, porque eu pensei que depois que eu pegasse a Pokébola, meu primeiro Pokémon ia ser o Pidgey, o que eu estava torcendo pra não ser. Poderia ser um Rattata, poderia ser o pior Pokémon que tem ali. Mas eu não queria usar o Pidgey, eu não tava afim de usar o Pidgey. E eu não vou usar o Pidgey, não é dessa vez. Haha! Toma essa, Pidgey. Eu fui pra próxima cidade. Sabe o que eu acho engraçado? É que Pokémon tem um jeito interessante de fazer cada pessoa que nunca jogou o jogo, e as que já jogaram várias e várias vezes, que é o meu caso, mostrar um tutorial. Que no caso desse caso é esse senhorzinho simpático, que te mostra o que é um Pokémarket, o que é um centro Pokémon e o que ele faz. E ele também mostrou também o que era uma rota, que era a próxima rota ali no caso. E ele ficou um tempão falando sobre o oceano como se eu não morasse perto de um lugar com água. Não entendi, eu realmente não entendi. E nessa hora, ele começou a falar um monte de coisas que ele andava rápido porque ele fazia exercício, porque ele tomava mais proteínas. E ele entrou pra dentro de casa dele. Eu falei, entrou dentro da casa dele. Nessa hora, eu quis dar mais um rolezinho pra cidade e ir pro centro Pokémon. Já que nesse jogo é bom você ter um centro Pokémon ali e curar o seu Pokémon, mesmo que o Pokémon não tivesse com a vida cheia. Pra caso acontecesse alguma morte ali, supondo, né, que acontecesse alguma morte, eu fosse teleportado direto pra esse centro Pokémon e não pra minha casa, pra eu ter todo o caminho de volta. Parando pra pensar, agora não faz sentido, né? Porque eu só tinha um Cyndaquil nesse momento. Não tinha nenhum outro Pokémon capturado. Mas tudo bem. O velho voltou, por algum motivo, e ele me deu sapatos rápidos, porque ele falou, minha neta não usa mais sapatos. Eles estão pegando poeira e tá atacando a minha asma. Então pode ficar com esse sapato velho. E eu fiquei com esse sapato velho aí. E eu fico extremamente feliz por não estar com Pokébolas agora, porque eu não queria começar com uma abelha. Eu literalmente precisei cortar isso. Eu fui entregar o que o professor Elmo falou. Eu sei que o nome dele é Elmo, mas eu falo que é o professor Elmo. Ele me entregou um ovo misterioso pra eu fazer gemada. Mentira, era pra mostrar pro professor Elmo pra investigar que ovo era esse. Porque era um ovo muito estranho, que ele nunca tinha visto. E nunca passou da cabeça dele, tipo, esperar chocar pra ver que Pokémon era. Tipo, tá, beleza. Ele curou meus Pokémons e nessa hora o professor Carvalho, me interrompeu. Ele falou um monte de coisa mesmo, desnecessária, e pediu para eu completar a Pokédex. Como se eu nunca tivesse completado uma Pokédex em Pokémon Fire Red, como se um certo protagonista nunca tivesse feito isso. Como se a Pokédex de canto não já estivesse completa. Se ele me pedisse para capturar apenas os Pokémon de Johto, tudo bem. Mas não, ele pediu pra eu capturar Pokémons de canto também. De Johto e canto. Eu acho que ele tem amnésia. Eu só acho mesmo. Bem, eu fui embora, né? E o professor Palmitito me ligou desesperado que ele tinha sido assaltado por alguém de cabelo vermelho. E eu tive que agir imediatamente. Mas antes, não antes de pegar uma fruta, né? Porque saco vazio não para em pé. Mentira que essa fruta aí é pra fazer Pokébola, mas finge que é pra comer. Então eu, como boa pessoa que eu fui, sem nenhuma interrupção, encontrei um... Ah, não, deixa minha mãe mandar mensagem e... Esquece a parte de não interrupção. Mas eu encontrei o Zezinho, aquele Zezinho que nos recusou a contar a fofoca que ele estava espalhando. Ele nos recusou a conversar com a gente, nos empurrou, nos humilhou. E agora é a hora da minha vingança.
Eu comecei a batalhar e nessa hora bateu um desespero forte, porque eu achei que ia morrer e ter que resetar tudo de novo. Mas o Totodile dele usou uns 2 Leer e errou os scratches e eu fiquei com 2 de HP e consegui derrotar o Totodile. Mas foi uma batalha muito tensa. Muito tensa mesmo, sério. Não parece no vídeo, mas... porque eu cortei minha reação. Mas eu fiquei muito tensa. Tipo, muito tensa mesmo. Nessa hora, eu perguntei se ele queria se cadastrar no Bolsa Família. E ele falou que não. Mas ele anotou meu número pra caso ele mudasse de ideia. E nessa hora eu fui no centro Pokémon, né? Porque eu não sou besta. Eu tenho que curar meu Pokémon pra ele não morrer. Porque senão eu vou ter que repetir toda essa bagaça. Coisa que eu não tava muito afim. Então, dito isso, eu voltei, curei e fui embora, né? No caso, centro Pokémon, enfim. Essa eu tive que cortar porque eu tinha ido pra casa da minha mãe quando claramente era pra ter ido no laboratório do professor Elmi. E o policial estava lá investigando, porque o cara de cabelo vermelho tinha roubado um Pokémon. Né, obviamente, a gente acabou de ver, né? Ele passando com um Pokémon que não era dele. E ele me perguntou o nome. Eu pensei em botar vários nomes diferentes, colocar o nome de zoeira. Só que eu decidi colocar o nome dele mesmo, que no mangá é Silver. E uma curiosidade, pra quem nunca jogou Pokémon Soul Silver, o Silver, nosso rival, o cara que a gente batalhou, ele é filho do Giovanni, o líder da equipe Rocket. E isso é uma curiosidade que quando eu descobri fiquei chocada. E aparentemente o Giovanni é um pai muito ausente. O que é muito triste, cara. Porque eu gosto muito da equipe Rocket. Mas... Giovanni, você foi um péssimo pai. Sinto muito em te defender, cara. Tu deixou seu filho sozinho, abandonado. Eu entreguei o ovo pro professor Elmi, Pokémon Elmi. Muito bom. Tipo... Ele falou que ele ia fazer gemada, mas aí eu falei que não era um ovo pra fazer gemada, que eu também queria fazer uma gemada, né? Uma omelete, já que o ovo tá caro no Brasil e no mundo Pokémon também. Aí ele falou, que pena, né? Mas vai lá visitar sua mãe que ela tem umas coisas legais pra te falar. E eu obedeci ele, eu fui falar com a minha mãe e ela perguntou se eu queria que guardasse o dinheiro pra mim, né? Se ela queria, se ela poderia ficar com o meu dinheiro e comprar umas coisas pra mim. Enfim, a mãe que pede Pix, tá aí. O Pix já existia em Pokémon, tá? E eu despedi da minha mãe. E agora vem um tutorial que sempre tem em todo santo jogo Pokémon, que é alguém te ensinando a capturar algum Pokémon. E nesse caso, o Mano Ethan, ele me obrigou a ver o tutorial pela milionésima vez de como capturar um Pokémon. E ele capturou um Rattata. Agora ele tem um Azumarill que ele nunca vai evoluir e um Rattata. Parabéns. Pegou uma equipe excelente. E o cara tinha 20 Pokébolas. O cara tem 20 Pokébolas, né? Ele poderia me dar uma Pokébola? Claro que ele vai dar, não sei porque eu tô fazendo esse drama. Ele vai me dar uma Pokébola. E é agora que o Nuzlocke oficialmente começa. O Nuzlocke, ele finalmente começou. E agora vamos pro nosso primeiro encounter. E o nosso primeiro encounter foi... Furret. Não é o Furret, é o Strange, eu confundo. Mas é porque é pra evolução dele. Mas enfim, dane-se. E eu capturei ele. Eu não perdi tempo. Eu fui pegando a Pokébola e já metendo a Pokébola nele. Pra capturar. E era um Strange Fêmea. E esse filho da mãe, ele saiu da Pokébola. Então eu tive que abaixar a vida dele. Porque eu achei que na primeira Pokébola ele ia ficar. Mas ele não ficou. E não deu outra. Na segunda a gente conseguiu capturar. E eu fiquei realmente em dúvida que nome que eu ia botar nela, viu? Só que aí eu lembrei do clipe, né, que tem de Pokémon com esse Pokémon. E eu botei o nome dela de Andarilha. Que eu já tinha botado um nome parecido em outro Pokémon. Mas como era um Pokémon fêmea, eu coloquei em Andarilha porque todo mundo sabe que o Furret é um Pokémon conhecido por caminhar. Olha, uma rota nova. Que Pokémon eu vou poder encontrar aqui? Deve ser um Pokémon muito legal. Espero muito que seja um Pokémon legal. Filho da mãe. É óbvio, né, cara? É óbvio que ia ter um Pidgey nessa jornada. É óbvio que o Pokémon que eu ia pegar seria um Pidgey. Tava mais que óbvio. Tava explícito, tava escrito nas estrelas
que o próximo Pokémon que eu pegar ia ser um Pidgey, ou que em algum momento eu ia ter um Pidgey. Porque eu não gosto de Pidgeys. Então o mundo, de alguma forma, ia me contrariar. Mas eu também não vou deixar barato. Eu não vou botar um nome amigável. Igual eu botei na Andarilha e no Jack. Eu botei Lendia, porque eu odeio Lendias. Porque quem teve piolho sabe quão desgramado essas coisas são. Então agora, você vai ficar com esse nome feliz até você morrer, sua